tema da minha comunicação é a estética migratória em Lazar Segall a partir de suas representações de imigrantes. Para dar início a essa discussão, é interessante que a gente entenda um pouco do que se trata o conceito de estética migratória, que neste trabalho eu faço uso da obra de Miki Ball e de alguns outros autores associados. Para a autora, a migração ocupa um papel central nas suas reflexões, se tornando um dos paradigmas para entender o mundo contemporâneo. E, segundo ela, a migração pode ser entendida a partir de um duplo movimento ou uma dupla metáfora. O primeiro movimento é o de transporte, caracterizado pelo deslocamento dos indivíduos entre territórios e a instabilidade intrínseca deste deslocamento. E o segundo movimento, ou segunda metáfora, são as tensões produtivas resultantes das relações entre migrantes estabelecidos neste território. Então, quando nós trabalhamos com estética migratória, nós estamos indo um pouco além de obras que simplesmente tratem da temática migração ou de artistas migrantes. Nós estamos trabalhando com uma experiência do movimento que é tanto microsensorial como também macro transnacional. Então, em última instância, a estética migratória ela diz respeito a como uma arte, um artista ou uma exposição são capazes de utilizar o tema da migração como uma estratégia política para produzir um conhecimento sensorial e estético sobre este tema. E neste trabalho, nós estaremos fazendo esse exercício com as obras de Lazar Segall. Como nós sabemos, Lazar Segall nasceu na Lituânia, que até então pertencia ao território russo, no seio de uma família judaica. E ao longo da sua vida, o Segall realizou duas grandes migrações. A primeira delas foi para a Alemanha, em 1906, para dar continuidade aos seus estudos como artista, e a segunda migração ocorreu para o Brasil em 1923, onde ele fixou residência e se consolidou como um dos mais importantes artistas modernos do país. Então, no primeiro momento, nós vamos analisar algumas características da obra expressionista do Segall, cuja adesão ao movimento expressionista ocorreu no pós-guerra, na segunda geração expressionista. E nesse momento, havia um cenário diferente em termos políticos. E o Segall se confrontou com duas tendências nacionalistas no cenário das artes. A primeira delas aconteceu entre os seus próprios colegas artistas, num processo de germanização do expressionismo. Então, nesse momento, houve uma tendência muito forte de aproximar e de associar o expressionismo como algo essencialmente alemão, do povo alemão e da arte alemã. E, ao mesmo tempo, no leste europeu, havia uma tendência nacionalista judaica crescente, que apostava no folclore judaico como um elemento de afirmação da cultura e da tradição nacional do povo judeu. E diante dessas duas tendências nacionalistas, o Segall assume uma oposição a ambas essas tendências, produzindo uma obra que, embora absorvesse alguns elementos estéticos, estilísticos desses movimentos, ele também conseguiu produzir uma obra muito mais abstrata, tanto temporal como espacialmente, assumindo, assim, um caráter universalizante, que é um elemento constante na sua obra ao longo da sua trajetória. E aqui nós temos uma das principais obras expressionistas do Segall, em que ele retrata imigrantes numa perspectiva e numa estilística tanto expressionista como também primitivista. Quando nós passamos para a fase brasileira do Segall, nos anos 30, quando Segall adota uma linguagem mais clássica na sua obra, a gente percebe uma retomada desses temas e dessas preocupações sociais, porque, ao mesmo tempo, acontece uma retomada de tendências nacionalistas na história, tanto aqui no Brasil, com o Estado Novo, como também
na Europa com o avanço do fascismo. E aí, na produção escultórica dele, nós vemos de uma maneira muito mais acentuada este processo de abstração, tanto temporal quanto espacial. E aqui a grande diferença é encontrada na sua capacidade de tratar o tema da migração, que é um tema de movimento, a partir de uma estética de fixidez, a partir da noção de estática. Então, nós temos aqui uma produção escultórica em que os corpos de emigrantes aparecem no formato de uma ilha, como se eles estivessem ilhados e, ao mesmo tempo, procurando por um território. E essa experiência da estática permanece na sua pintura nesse período também, como em uma dessas representações de imigrantes que ele fez. Então, com isso, a gente consegue entender a posição política do Segal nesse cenário. Ele conseguiu criar uma estética própria a partir de alguns elementos de abstração formal, abstração temporal e espacial, para defender a sua noção de universalidade, para defender a sua noção de ética humanista e de pensar na humanidade como um todo, e não a partir de um recorte nacional, que ele sempre recusou em toda a sua trajetória. Essa foi a minha bibliografia principal para este trabalho. Muito obrigado.